E aí, pessoal, a reflexão de hoje é sobre o que eu devo deixar de fazer. Porque a gente está sempre pensando o que eu devo fazer para ser mais feliz, para ter mais dinheiro, para ter uma estabilidade, um conforto, assim por diante, né? Estamos sempre nos questionando o que eu devo fazer para ter mais saúde, mais paz. Mas talvez a questão seja a pergunta a ser feita seja justamente o que eu devo deixar de fazer, porque a gente já faz coisa demais e estamos sobrecarregados. Sempre vai ter um coach picareta querendo te dizer o que você deve fazer, como, por que caminho você deve seguir, como se existisse uma fórmula, né, que sirva para todo mundo. Mas cada pessoa tem a sua própria jornada para seguir. É claro que existem coaches que fazem um trabalho sério, só que para mim não serve. Então, eu não quero ser um coach, eu não quero ser, não estou me colocando aqui num lugar de ditar uma regra, te dizer o que você deve fazer. Muito pelo contrário, eu estou sugerindo uma opção diferente para a gente. Será que a gente já não faz coisa demais? Então a ideia seria largar a mão, não das responsabilidades, não é disso que eu estou falando. Mas largar a mão, por exemplo, se a gente tem YouTube, Instagram, Face, TikTok, X, e a gente usa tudo isso, então estamos alimentando todas essas redes, né? Gastando um tempo precioso da nossa vida para interagir com isso. E esse tempo poderia estar sendo utilizado para outras coisas, como as coisas simples da vida, que eu sempre toco nesse assunto, né? Como passear com o cachorro, dar atenção ali pro teu gato, cuidar da planta, olhar nos olhos da parceira, do parceiro, ter um diálogo, uma conversa, né? Então, ou seja, desintoxicar um pouco de todas as telas e tudo mais. Todo mundo sabe disso, mas a gente não faz. Eu tô aqui gravando esse vídeo, poderia estar fazendo isso. Mas aí essa mensagem simples, singela, não estaria chegando aí para você, né? Então, novamente, sem pretensão e cada um sabe do seu caminho. O que faz sentido a gente acolhe. Mas a ideia é que a gente está sobrecarregado mesmo. E não tem necessidade. Então, nem tudo precisa ser complicado. A vida pode ser um pouco mais simples. A gente não evolui só através do sofrimento, da dor, da perda. De fato, a gente evolui muito, né? Através do sofrimento mesmo. Os desafios da vida nos transformam, nos deixam mais fortes. Mas não é o único caminho. Então podemos evoluir, crescer através do prazer. Não estou falando só do prazer sexual, mas do prazer de viver, né? De ter prazer pela vida, né? Estar de bem com a vida. Olha que conceito lindo, estar de bem com a vida. Então é apreciar, né, os detalhezinhos sutis, o nascer do dia. E aí a gente cai novamente no romantismo, no clichê, o canto dos pássaros e tudo mais, né? Apreciar a natureza. Então, mas que seja romantismo. Nunca se fez tão necessário um pouco de resgate desse romantismo. Porque se a gente deixar de sonhar, deixar de, né, de se a gente perder a fé, né, no ser humano, significa que perdemos a fé em nós mesmos. Não existe o outro em nós, né? Vocês concordam comigo? É sempre a culpa do outro, né? Esse é um dos grandes maus aí, né? Um grande mal da humanidade, né? A culpa é sempre do outro. E não existe o outro e eu. O outro é uma extensão minha, é uma outra versão minha. Então, aí é evoluir através do prazer, perceber, né? Esse detalhe tão importante, que faz toda a diferença. Que, novamente, caindo no clichê, que somos todos um. Então, o clichê ele se torna assim por justamente não é à toa, porque é importante, por isso é tão repetido. Então, essas palavras, esses conceitos que são tão repetidos, eles acabam se esvaziando de sentido, né? Como, por exemplo, a saúde, né? O que importa é a saúde, a maior riqueza é a saúde. Nossa, que coisa, né? Que sem criatividade. Mas é real.
né? Tem um porquê de ter se tornado esse clássico, né? Esse ditado popular, né? Assim como tantos outros que eu não vou ficar falando aqui agora, mas que a gente sabe e que não faz. Então, voltar a atenção para o básico, para o simples, é o que a gente precisa no primeiro momento, é o básico. Então, nunca, no meu ponto de vista, nunca se precisou tanto disso, resgatar o simples, a simplicidade das coisas, aprender de forma com prazer, não só sofrendo, né? Se a gente tiver que sofrer sempre para aprender, que vida que a pessoa leva, né? E o que realmente importa, né? Então, assim, se eu não me engano, foi a Monja Coen e não lembro agora qual filósofo, acho que é o Cortella, que no livro dizia, né, que as coisas têm a importância que nós damos a elas, né? Eu acho isso parece óbvio, mas, né, se a gente analisar, né, o que que é importante, né, para você? Então, para muita gente, parar um pouquinho assim, né, para respirar, para sentir o corpo, parece uma perda de tempo, porque eu preciso produzir, eu preciso adquirir, né, eu preciso manter o que eu conquistei, né, sabe? Dar uma condição, uma estabilidade, né, para minha família, para mim mesmo, sobreviver no dia a dia nesse sistema, dentro dessa lei. E é claro que isso é importante, né? Mas tão importante quanto toda essa luta, né, todo o teu desenvolvimento profissional e tudo mais, é você se permitir ter essa pausa ali e se cuidar, né? Então, assim, deu para ver que eu estou fazendo um contorno para chegar no yoga, né? Então, e, e por quê? Porque ele conecta. O yoga vai ensinar a gente a aprender, vai ensinar a gente a fazer menos coisas da vida e mais bem feitas, focar no que realmente importa, né? Então, assim, para muita gente é perda de tempo, parar, sentir o corpo, respirar. É uma pena que essas pessoas pensem assim. Aí elas estão estressadas, estão pirando, né? Entende? Então a mensagem de hoje é essa, tipo, será que a gente não faz coisa demais? Será que não dá para largar a mão de algumas coisas? Essa é a mensagem, essa é a ideia. Valeu, uma ótima semana. Jaya.